no circuito da figura para que a leitura no amperímetro A seja de 1 ampere, o valor da resistência R deve ser de quanto? Ora, observa a figura, nós temos a corrente total do circuito que vai partir do polo positivo da bateria, deve percorrer aquela resistência desconhecida que vale R, vai percorrer também o amperímetro, então ser marcado por ela. Aqui a gente tem uma divisão da corrente em 3 parcelas iguais, porque são 3 resistores iguais ligados em paralelo. A gente pode inclusive dar uma de esperto aqui e substituir esses 3 resistores pelo resistor equivalente. Lembrando que a resistência equivalente de um conjunto de resistores em paralelo é sempre calculado pela soma dos inversos das resistências. Nesse caso, 1 sobre 6, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 6. Olha a matemática. Nesse caso, eu não preciso me preocupar com o mínimo, porque o denominador já é comum. 6, 1 mais 1 mais 1, 3. E inverte a fração para calcular a resistência equivalente. E aí tu deve lembrar disso. Quando você tem resistores equivalentes em paralelo e todos os resistores são iguais, então facilita a tua vida. Não vai precisar fazer essa soma do inverso das frações. Basta você pegar o valor comum da resistência e dividir pelo número de resistores. Então a gente olha para lá, viu 3 resistores iguais a 6 e os 3 estão em paralelo, resistência equivalente 6 dividido por 3. Nesse caso, 2 ohms. Vamos continuar? Então eu posso trocar esses resistores por um resistor só de 2 ohms. A corrente, então, depois de passar por aquele resistor equivalente, passaria pelo último resistor de 1 ohm, fechando assim o circuito. Lembrando que todo o circuito se resume a U igual a R vezes I. Nesse caso, a DDP 6 volts. A resistência equivalente é a soma daquele R desconhecido com a resistência equivalente aos 3 resistores em paralelo, que eu já sei que vale 2, com a resistência de 1 ohm que aparece ali depois. Tudo somado porque eles estão em série. E foi dito no texto que a condição de existência da questão é que a corrente que passa pelo amperímetro, e nesse caso pelo circuito inteiro, é de 1 ampere. Então, nós teríamos nesse caso R igual a 3 ohms. O que me deixaria com a resposta correta, alternativa C de casa.